eu venho do futsal, entrei no meu primeiro período de faculdade, eu pedi estágio aqui no clube, eu sou tricolor, e consegui o estágio. Então, na época, eu ficava como preparador físico de todas as categorias, né? Sub-9, sub-10, sub-11, e depois eu consegui migrar para o campo, então eu ficava nos dois, era futsal e campo, né? Então deu para acompanhar. Como preparador físico? Eu entrei no campo como preparador físico, né? Aqui no salão, né? No futsal do Fluminense, eu passei a ser treinador, e aí tomei gosto pela coisa, né? Fui campeão aqui, e aí quando eu estava lá no campo, eu pedi para dobrar, e aí eu era preparador físico numa categoria e auxiliar técnico na outra, até virar treinador. Então, o processo foi também longo, né? Isso que os meninos passam lá, esse preparo todo, eu tive, né? E sou muito grato ao Fluminense por isso. Inclusive, você tirou a licença da CBF, né? Nesse meio de caminho aí, já pensando em ser treinador. Sim, sim. E continuo estudando, né? Eu gosto de analisar vários tipos várias características de vários treinadores, né? E pego um pouquinho de cada um até um dia me tornar o ideal. Eu fui amigo pessoal do Assis, porque ele morava lá em Xerém, ele chegou a trabalhar, ele era nosso olheiro lá em Xerém. Então a gente saía para comer pizza, a gente conversava muito lá. E ele, nota 10, né? Ele foi muito importante no meu início de formação, ele me dava muito conselho. Então tenho o maior orgulho de ter sido amigo do Assis, do maior ídolo. Alegria. Pô, e que maneiro, né? Você receber início de carreira, você recebendo conselhos muito. Amigo pessoal, né? Do Assis, que é um cara... um tamanho gigantesco na história do Fluminense. Eu não recebi o conselho do Assis, não, mas eu tomei um porre com ele lá em Niterói. Também vale. Quem é a tua... Até o ônibus está chegando lá em Volta Redonda, os jogadores vão sair daqui a pouquinho. Quem mais já passou ali pela tua mão? O Luiz Henrique. André começou junto, né? O JP tá lá fora. Né? Então, Pedro foi pro rival, Gerson, né? Essas gerações todas passaram ali no pré-mirim, no mirim. E como é que foi para você, treinador, essa transição? Sai do 16 para o 17, o Guilherme agora no Sub-20, com a saída do Eduardo. Eu me preparei muito, né, para assumir essa categoria Sub-17, porque eu sabia da exposição, né, eu sabia da grandeza que nós teríamos nessas competições, né, 2 torneios nacionais, né, a Copa do Brasil, o Brasileiro, né, essa Copa Rio, aí tem o estadual, né, de repente no meio do caminho vai ter alguma competição internacional, então então é uma exposição muito boa, muito positiva, do qual a gente mostra o trabalho, né, e vai formando, vai acompanhando, né, o crescimento dos jogadores, esses que começaram lá com a gente lá atrás, né, eu fico muito orgulhoso, né, eu estou no clube há 22 anos. 22 anos, né? 22 anos. E alguns jogadores que o Luiz Henrique, né, começou na minha categoria, né, lá no pré-mirim, com 10 anos de idade, né, então é muito gratificante. Pô, essa alegria, né? Muito. Para molecada sub-17 não tem intervalo também para descansar, né? A gente faz um planejamento todo voltado, né, para as competições, então a gente fez uma pré-temporada muito consistente, de 2 meses, então agora que começaram os campeonatos, a gente está muito bem preparado. E um grande desafio, né, que nós tivemos no início, né, na pré-temporada, era a gente trabalhar com mais de 20 jogadores, né, podendo estar trocando algumas peças e manter o nível da equipe. E a gente tem feito isso muito bem. Né, alguns jogos a gente consegue botar uma equipe totalmente diferente, né, e eles entregam o resultado, entregam a qualidade que a gente almeja. E rodar o elenco é importante também, Sim, né? Bastante. Né? Também nessa idade também. A molecada quer jogar, né? Tá sedento para jogar. Bastante, porque a gente sabe que o processo é longo ainda, né? Então, alguns ficam pelo caminho. Então, a gente precisa capacitar o maior número de jogadores para poder a gente, ao fim do processo, a gente ter bastante jogador no nosso profissional. Né? Eu acho que é o fundamental para a gente colocar os jogadores com qualidade no profissional do Fluminense. Fala, Charão. Uma perguntinha, sabe assim, nessa de rodar elenco, a gente sabe, como você falou, eles querem jogar, né? Estão com muita vontade ainda. Como é que é para manejar, né? Tanta gente, tantos jogadores, a molecada nessa vontade toda, como é que é para lidar? São alguns momentos, né, que nós temos, alguns jogos, né, onde a comissão técnica, né, a gente se reúne sempre para fazer essas reuniões de análise dos atletas, para ver o momento certo de utilizá-los.
né? Porque a gente, às vezes, tem uma sequência de jogos muito pesados. Então, estrear jogador é complicado, né? Então, a gente tem a nossa base, né, de atletas que estão ali, né, despontando na frente dos outros, né? E aí, nesses grandes jogos, a gente está sempre lançando um ou outro, né, e mesclando bastante para poder eles darem o resultado esperado. O Charão falou em manejar e lidar. O que é mais difícil lidar, principalmente nessa idade, 17 anos? Todo o assédio que tem em torno do moleque que está subindo, né? Já tem contratos, já tem empresários, já tem a imprensa indo em cima, tem cobertura dos jogos. A gente, na última preleção, a gente abordou o tema maturidade, né? Porque mesmo eles sendo jovens, eles precisam ter uma maturidade muito grande, né, para lidar com isso tudo. Porque tem bastante assédio, né? Eles já têm os representantes deles, né? E alguns não têm a família por perto, né? Então eles precisam, no momento onde vem forte esse assédio de outros clubes, inclusive, eles têm que saber levar da melhor forma possível, né? Saber escutar, né? E o clube tem a proteção, mas o lado externo é muito forte. Então eles têm que ter essa maturidade muito forte para poder saber lidar com isso, rede social. E hoje eu abordei um tema que a gente vem ganhando, né? Então, enquanto a gente está ganhando, os elogios... Ah, sim, sem dúvida. E aí, a partir do momento que né? a partir do momento que a gente tropeçar, então jogar mal alguma partida, né, vai vir forte. Então, eles têm que saber lidar com esse momento, né? Saber perder é importante. Exatamente. Né? É o saber perder. E você está invicto há quase 6 meses. São 11 jogos, né? Isso. Mas uma hora a gente... Né, isso aí é normal. Né? A gente está querendo quebrar recorde, né, cada dia, mas a gente sabe que pode acontecer, né? E é complicado, né? Precisa cobrar a maturidade do moleque, às vezes de 17 anos, né? É difícil, né? Porque eles oscilam muito ali, né? A gente está no dia a dia junto com eles, né? Então, é uma troca. Né? A gente está sempre trocando ali, porque a gente também tem que ter maturidade, também, né? para lidar, né? Para lidar e para também conviver com a boa fase, né? A gente tem que saber lidar com a torcida, né? Tem que respeitar muito a torcida, né? E saber lidar com esse assédio, né? Um exemplo é o camisa 10, o Wagner, né? Ele vem fazendo bons jogos, e aí quando o Ganso se lesionou, a torcida já invadiu o Instagram dele, pedindo ele no lugar do Ganso. Pô, você tem que subir, porque você tem que jogar no lugar do Ganso. Né? E aí eu chamei ele e falei, pô, cara, espera um pouquinho, calma, que não... Tem muito jogador bom lá no profissional, tem jogadores bons no Sub-23, no Sub-20, né? Então, esperar o momento ideal. Né? Ele está numa fase ótima no Sub-17, né? Mas tem que aguardar para subir na boa, né? Não pular etapa, né? Não queimar etapa. Exatamente. Mas tem exceções também, né? O não queimar etapa, né? Quando um cara é um fenômeno, ele consegue passar ou não, ainda assim. O Arthur tem idade, né, para jogar na nossa categoria, já está no Sub-20, já estreou pelo profissional do Fluminense. Então tem algumas situações que o cara pula as etapas e consegue segurar, né? Consegue segurar essa pressão. O Arthur foi o jogador mais novo na história do Fluminense a estrear no profissional, né? Realmente é um caso muito fora da curva. A gente tem uma equipe multidisciplinar justamente para trabalhar a cabeça do jogador, né, para no momento de que o jogador seja dispensado, ele esteja preparado, né, para buscar em outro clube, né, continuar buscando o sonho, né, o espaço em outro lugar. Assim como o trabalho da psicóloga também, né, que é fundamental. Você também faz um pouco desse papel, né? Você é um paizão para eles também, né, Daniel? Sim. Como é que eles te chamam lá? Eu, inclusive, né, eu me mudei para Xerém, eu moro do lado do CT, praticamente, porque eu acompanho toda a dinâmica lá, a rotina deles, né? Então a gente almoça junto, a gente janta junto, né? Então eu acho que é um papel importante, muitos não têm a família por perto, né? Então a gente dá esse suporte, a gente orienta. O Fluminense acaba sendo a família, né? Exatamente. Quem trabalha ali, quem convive com os jogadores, né? Lá no nosso trabalho, lá em Xerém, a molecada tem muita vontade para a seleção. E orgulho, né? Aqueles que são convocados, né? A gente teve agora 2 jogadores que voltaram há pouco tempo, né? O Esquerdinho e o Gustavo. Eles voltam muito felizes, muito empolgados, né? Eu acho que nos nossos jogos tem sempre algum observador da seleção. Na quarta-feira tinha o Djair, estava aí. E eles comentam, tem um cara da seleção brasileira. Sim, né? Na mesma hora. Os treinadores das seleções de base acompanham os jogos. Então, acho que na base isso está muito vivo ainda. Ainda está. Está muito vivo e eles têm muita vontade.
né, de pisar lá na seleção. Quem voltou de seleção foi o Esquerdinha, né? Sim. Ele era do Sub-16, foi para a seleção Sub-17, foi campeão no torneio de Montaigu lá na França, e aí já volta integrado no Sub-17, né? Sim, sim. Hoje entrou muito bem no jogo. Ele entrou de ponta. Ele é lateral, né? Lateral esquerdo. Entrou de ponta, a versatilidade que você tinha falado. Ele tem muita qualidade, né? E depois a gente fechou com a linha de 5 ali, e ele soube ler muito, fazer a leitura do jogo. A gente costuma dizer que é um jogador que, por mais que seja novo, né, ele tem uma rodagem muito grande, né? É um jogador que sempre, desde o Sub-15, ele está sempre nas seleções, né? Então, assim como outros, né? A nossa geração tem vários jogadores que já pisaram na seleção. E isso é muito importante. Nessa rodagem por seleção, viajando outros países. Vai eu acho ganhando bagagem. Exatamente. Troca, né? Com outros treinadores, outros atletas, outras competições. Os melhores do país, né? Exatamente. Agora, aquele processo de vaidade, que tem a vaidade natural também. O menino tem que controlar a vaidade também quando ele volta para uma seleção brasileira, jogando um campeonato importante também, né? Sim, tem isso também. Tem bastante, né? Às vezes a gente aprova um jogador e aí, com uma semana que o cara foi aprovado, ele já faz um monte de tatuagem e já muda o estilo dele, Então a gente precisa controlar bastante isso para poder o jogador não cair nessa armadilha, né? E como é que é a rotina, para quem não conhece, para quem está acompanhando a gente aqui no Boteco, como é que é a rotina dessa molecada? Eles entram no clube, né, bem cedo, né, 7 horas da manhã, tomam café, e aí tem os dias, né? O dia que é o trabalho da psicóloga, aí tem um dia que é o trabalho da nutrição, né? Eles recebem palestras. Então além do treino, né, tem várias outras atividades, tem a parte da musculação, né? E tem agora com a Ava Nutri, né, tem um recovery que depois dos jogos pesados, né, dos treinos fortes, eles fazem essa reabilitação. Então eles ficam praticamente 2 períodos dentro do clube. E tem a hora de lazer também, né? A hora de lazer, tem a escola, que tem as parcerias com os colégios, e assistente social fica em cima deles, cobrando nota, cobrando presença. Então, a rotina deles é toda voltada dentro do clube, e no horário de lazer, né, a gente pede para eles não exagerarem. Você acompanha também o horário de lazer ou não? Não. Ô, professor, dá um tempinho agora. Então, eu acho que a base no Brasil evoluiu muito, né, e o futebol ficou muito competitivo em âmbito nacional. É o que você falou logo no começo do programa. Evidentemente que todo mundo que está jogando no campeonato quer ser campeão, né? A molecada quer entrar para ganhar, ninguém entra para perder, para empatar. Mas eu acho que o papel principal da base é formar jogador e formar cidadão, né? Com certeza, né? Eu procuro falar sempre que a gente primeiro pensa na formação, né, e depois nas vitórias. Podendo unir os dois, formar vencendo, é o ideal. Né? Tratando de Fluminense, né, a gente quer sempre vencer, e aí a gente junta os dois, né, com toda a estrutura que a gente tem em Xerém, toda a estrutura que o Fluminense nos dá. Então a gente une os dois e está dando certo.